Bom, fala galera, vamos lá, estamos aqui para mais um pós-jogo, mais uma derrota do Vasco em São Januário, novamente sofrendo por 1-0 aí, como foi a derrota para o Bahia, agora a gente perde para o Santos nos nossos domínios aí, agora estamos em 16º a uma colocação aí da zona de rebaixamento. Mano, depois de muito tempo acho que eu vou conseguir fazer um vídeo falando mais sobre o jogo mesmo, do primeiro aos 90 minutos, mas no final eu vou falar um pouquinho sobre o cenário geral, até porque a torcida do Vasco tá muito puta, tá muito revoltada, com muita razão, porém tá se criando assim muito um clima de terra arrasada, de tudo errado e tudo mais, que eu já não concordo com essa visão tão desesperadora assim, de tanto ódio, de tanto sai todo mundo e começa tudo do zero, esse pânico todo aí, esse cenário de terra arrasada mesmo que tá sendo implementado, eu já não concordo muito. Então, cara, vamos começar falando da escalação, né? Que o Barbieri mexeu bastante no time, os cinco lá de trás foram mantidos, Léo Jardim, Pumita, Robson, Léo e Piton, e aí começam as alterações. Ele tira o Rodrigo novamente, que é uma coisa que já tá me tirando do sério profundamente com o Barbieri. Ele tem que toda hora descobrir que o Rodrigo é o único jogador de marcação que ele tem, entendeu? Ele vai, joga, começa o campeonato com o Rodrigo, ganha do Galo, empata com o Palmeiras. Aí ele menospreza o Bahia, mesmo que no subconsciente dele, como eu já disse, mas fala, pô, não precisa de um jogador tanto de marcação, tira o Rodrigo, bota o Marlon Gomes, a gente perde. Aí vai Fluminense, ele volta com o Rodrigo, porque ele percebeu de novo que o Rodrigo é o único jogador de marcação, o único primeiro volante do time. Aí ele empata com o Fluminense, empata com o Curitiba. Aí fala, pô, vou jogar em casa agora contra o Santos, vou tirar o Rodrigo de novo. Aí ele perde pro Santos. Agora contra o São Paulo ele vai descobrir de novo que o Rodrigo é o único jogador de marcação que ele tem. E podem reparar que os dois jogos que a gente perdeu, obviamente que não é, pô, por causa de, colocou o Rodrigo, o Vasco não perde mais. É obviamente, óbvio que não é isso. Mas os dois jogos que o Vasco perdeu no campeonato foram sem o Rodrigo no meio campo. Porém, é verdade também que eu não fiquei tão puto assim dessa vez com ele ter tirado o Rodrigo, porque ele fortaleceu o meio campo na marcação, entendeu? Então assim, o problema de não ter o Rodrigo não é que a gente perde um craque, um cara com uma saída de bola excelente, muito longe disso, mas a gente perde o cara que mais tem pegada hoje no elenco do Vasco, talvez o único cão de guarda que a gente tenha no elenco. Porém, como eu já disse, ele tira o Rodrigo e com a ausência do Andrei também ele recompõe com Barros e Galarza, que são jogadores que têm pegada de marcação, têm vitalidade de ir, voltar, de acompanhar o marcador até a linha de fundo, coisa que, por exemplo, o Jair já não consegue e o Andrei estava numa perninha do cacete e não estava fazendo. Então, a marcação, que é o que o Rodrigo entrega muito, eu acho que ele, a princípio, quando eu vi a marcação, eu falei, pô, eu acho que ele conseguiu suprir a ausência do Rodrigo colocando o Galaza e o Barros, que são jogadores de pegada e vão conseguir dar essa dinâmica de marcação no meio-campo do Vasco. E a outra alteração, ele tira o Alex Teixeira, que realmente vinha mal, vinha sendo até um pouco apático nas partidas. Acabava fez o gol dele aí, fez. Não, só deu assistência nesse campeonato aí, deu umas duas assistências já, se eu não me engano. Mas não vinha bem, estava meio apático nas partidas, como eu disse. O Vasco precisando de um poder de marcação forte, coisa que o Figueiredo que entrou entrega mais que ele. E aí, cara, falando do jogo, eu talvez nem me alongue muito. Porque, cara, desculpa, se você pode discordar. E é uma opinião louvável. Eu não acho você um burro por discordar de mim nessa ocasião. Mas eu acho que o Vasco fez uma boa partida, mano. A gente reclamou muito que o Vasco foi amassado contra o Fluminense. O Vasco não pode jogar assim, em hipótese nenhuma. Com um bloco lá embaixo, o Fluminense com não sei quantos por cento de posse de bola. O Fluminense jogou muito, pressionou o Vasco, finalizou, o Vasco não conseguia respirar. O que foi a partida de ontem, se não isso? Com a diferença primordial, obviamente, né? Além de, claro, o momento que vive o Fluminense e o momento que vive o Vasco, o resultado em si da partida. O Fluminense ainda conseguiu arrancar o empate ali, não conseguiu a virada, apesar de merecer muito. E o Vasco, para ontem também, acabou tomando um gol ali, numa bobeira, mas merecia muito a vitória ontem para mim. O Vasco mereceu muito a vitória não veio. Nem o empate, quiçá muito menos a vitória. Então, cara, o Vasco, como eu disse, começa muito bem a partida, o Peck bem, o Pedro Raul saindo da área bem para fazer o pivô também, o Galaza se apresentando bem, cara. Como eu disse no último pós-jogo também, mano. A torcida do Vasco
já desenvolveu uma birra com o Galarza, o Peck e o Bambu, que não adianta, tá entendendo? Mas, cara, o Galarza saiu no final do primeiro tempo, eu vou chegar lá. Pra mim, quem tinha que sair era o Barros. O Barros não fez o primeiro tempo ruim. Ninguém do Vasco. O Pumita fez. Só o Pumita fez o primeiro tempo ruim no Vasco. O resto jogou bem, fez uma boa partida. E o Galarza, cara, participou muito e errou algumas vezes, óbvio. Quem participa muito, quem dá muito às caras, quem vai marcar, rouba a bola e se apresenta na frente, o cara vai errar, mas ele criou várias situações. Ele rodou o jogo, ele desarmou, ele construiu e destruiu. O Galarza, pra mim, estava bem no jogo e o Barros eu já não vi tanto. Em alguns momentos eu vi ele agredindo a área ali, buscando o cruzamento, para receber os cruzamentos e tudo mais, mas com a bola no pé não vi o Barros ajudando muito. Nem na marcação também vi ele contribuindo muito. Acho que o Jair e o Galarza contribuíram muito mais. Então, assim, quando sai o Galarza no final do primeiro tempo para entrar o Alex Teixeira, eu acho que tinha que ter saído o Barros. Então, mano, como eu disse, o Vasco vinha bem, criando chances. Aí o goleiro João Paulo estava num dia inspirado. Não à toa foi eleito o craque do jogo ali pela Globo e tudo mais. E, mano, numa descida ali do Santos, nem um contra-ataque, porque o Vasco não estava tão desorganizado assim. O Vasco estava bem postado lá atrás, mas o Pumita dorme no ponto, assim, numa coisa ridícula. O Puma foi patético no lance. Porra, o Lucas Lima, que é um jogador lento, passa nas costas dele, ele gira. Quando ele vira pro Lucas Lima, o Lucas já até deu o passe pro David Washington. E aí também o Léo Pelé acho que falhou no lance, porque ele se aproxima ali e, cara, ele tava na frente do David Washington. O David Washington chutou no canto, sem o Léo atrapalhar o cara. O Léo ficou mal posicionado ali na frente dele. Faltou ser mais agressivo, faltou não sei o que. Sei que tu tá de frente pro cara, o cara não pode chutar a bola no gol com tanta facilidade assim, tá entendendo? Então, uma falha pra mim muito maior do Pumita, mas o Léo também faltou um pouco de pegada ali na marcação e fechar o chute, que ele tem que fechar o chute ali naquela situação de qualquer jeito. Isso foi ali aos 30 do primeiro tempo. O Vasco sente o gol e o jogo dá uma amornada mesmo. O Santos passa a controlar um pouco mais a partida. O Vasco, um pouco atordoado, passa a ter menos volume do jogo. Mas o Vasco foi muito superior ao Santos no primeiro tempo. Futebol, o Vasco foi ao ataque várias vezes, finalizou várias vezes. O Santos foi uma, fez o gol, saiu vitorioso no primeiro tempo e na partida, mas estamos falando passo a passo aqui, saiu vitorioso no primeiro tempo. Como eu disse, entra Alex Teixeira no lugar do Galarza. Já falei que para mim tinha que ter saído o Barros. Com isso, Alex Teixeira vai para o ataque, vai para a ponta e ele recua o Figueiredo. Não tanto como um volante, mas um jogador de meio campo. O Figueiredo passou a ser um faz-tudo ali. Com o Jair e o Barros mais atrás fazendo uma dupla de volante. E o Figueiredo mais à frente ali. Não fazendo a função de 10, mas fazendo algo mais parecido com isso, entendeu? Sendo um meia que flutuava mais, mas também com responsabilidade de marcar como um volante ali. Então, mantendo ali 3 volantes, mas com o Figueiredo com mais liberdade para ir ao ataque. E, cara, o Vasco fazendo uma grande partida, mano. Pressionando e tudo mais. Aí mexe, põe Eric Marcos, põe Orerrano, cria oportunidade. O Vasco não sofreu no segundo tempo. Teve uma oportunidade no primeiro tempo, o Santos faz o gol. Teve uma no segundo, que o Bambu dá uma bobeira, acaba fazendo a falta, toma um amarelo, mas não tem grandes consequências também. Então, cara, o Vasco pressionou o Santos, uma partida bem semelhante com a que o Fluminense fez contra o Vasco. O Vasco teve 26 finalizações e o Santos 8. O Vasco teve 10 chutes na direção do gol e o Santos um só, que foi o gol do David Washington. Então o Vasco fez uma boa partida, teve volume, achou os espaços. O Vasco não só alçou bola na área. Teve algumas jogadas até que o Léo Pelé e o Robson Bambu davam o passe horizontal visando a área. O Alex Teixeira saiu na cara do gol em alguns momentos. Foi assim o lance do pênalti que teve em cima do Pedro Raul. Não tem como falar dessa partida e não falar da arbitragem. Teve uma outra também que foi enfiada pro Piton, que ele cruza, a bola desvia ali no goleiro e a bola caindo praticamente dentro do gol, o zagueiro tira. Então, cara, o Vasco jogou bem, mano. Não tem... Desculpa, mano. Pra mim é muito difícil ver o contrário disso. Óbvio que pelos últimos resultados e por esse resultado mesmo, o Santos também é uma equipe grande e tudo mais, mas é uma equipe extremamente frágil, com o teu time completo e vinha com vários desfalques. O trio de ataque todo reserva. O trio de ataque do Santos é Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Os 3 não jogaram ontem e o Vasco ainda assim perde pro Santos em casa. Isso dá muita raiva. Isso é sim para deixar qualquer um puto. Mas
Não dá pra tu falar, pô, o Vasco jogou mal. Tipo, tem que pegar esses 11 aí e jogar fora. E aí beleza, mano. Já falei sobre a partida, né? O Vasco pressionou, não adiantou de nada. E aí falando um pouco sobre Barbieri, mano. Como eu já disse, mano, o Barbieri tá cometendo erros. O Barbieri tem que rever muita coisa no trabalho dele. Mas eu não sou a favor da demissão, mano. Eu acho que a gente vai receber boas contratações no meio do ano aí, daqui a poucas rodadas, 10 rodadas aí. Óbvio que não dá pro Vasco ficar tomando porrada durante essas 10 rodadas, não é isso que eu tô querendo dizer. Até chegar os reforços e aí engrenar, óbvio que não. Mas daqui a pouco tempo a gente vai receber grandes contratações, é o que se espera. A gente sabe que vai ter um aporte, e a tendência é melhorar. Não acho que o trabalho do Barbieri esteja, sim, uma coisa tenebrosa e que não dê para deslumbrar um futuro melhor. Uma coisa que, pô, hoje a gente está nessa situação aqui, mas, pô, tem coisa no trabalho ali que eu consigo ver uma coisa boa, entendeu? Compreendo que muitos torcedores não conseguem ver, mas, cara, eu sou um cara que eu sou contra a demissão até quando der mesmo, cara. Eu, assim, fui contra a demissão do Marcelo Cabo demais na Série B em 2021, quando a maioria da torcida queria ele fora mesmo. Acabou que trouxe o Lisca, que era um cara que tinha 100% da aprovação da torcida. E o Lisca fudeu o Vasco, o Lisca fudeu o Vasco. Né? O Cabo ficava naquela ali de, se ganhar essa rodada entra no G4, aí empatava, ficava em sexto ali, aí ganhava, ia pra quinto, dormia no G4 e saía depois. Tava nesse trabalho assim, com um futebol muito ruim, e acabaram tirando o cara. Aí também várias pessoas já vi falando depois, pô, talvez se deixasse o Cabo, talvez o Vasco tivesse subido naquele ano. Enfim, beleza. Ramon Menezes, a gente sabe o que aconteceu. O Ramon foi refém de um começo positivo, né? O Ramon teve 3 vitórias seguidas, o Vasco líder. O Barbieri teve duas grandes rodadas ali no início, contra duas equipes que estão anos-luz à frente do Vasco. Talvez esteja um pouco refém desse início também. Então, mano, é complicado. Como eu já disse, o momento é ruim, o Barbieri tem que ser sim criticado, tem que ser sim cobrado. Já falei, tem que sentar e rever muita coisa no trabalho dele, né? O Orellano falou que não joga de meio. Meu irmão, o Orellano não manda porra nenhuma, ele é contratado do Vasco, ele faz o que ele tiver que fazer, tá? Hoje, pra mim, o Orellano tem que ser testado nessa função de 10 aí do Vasco, né? Com 2 volantes, o Orellano fazendo a função ali de 10, voltando pra marcar, com Peck, Figueiredo e Pedro Raul. Então, cara, é isso. Momento tenso na temporada. A gente sabe a nhaca que o Vasco tem de zona de rebaixamento. Já estamos a 1 ponto da zona. E a gente teve uma sequência tranquila, né? Mas mais assim de boa, que foi o Curitiba fora, uma equipe extremamente frágil. E o Santos em casa, que é uma equipe frágil, né? Era pra gente fazer 6 pontos aí nessa sequência. Pelo menos 4 aí, um empate, uma vitória. Fizemos 1 e agora temos uma sequência um pouco mais complicada. Porém, contra os melhores times aí a gente acabou conseguindo resultados melhores. Vamos torcer para isso. Como já disse, tô puto com o Barbieri, sou amplamente contra a demissão dele nesse momento, tá? Vejo coisas boas no trabalho e vejo coisas que podem melhorar e a gente pode fazer um time competitivo, além das contratações que vão chegar aí. Tamo junto, Vasco é pra quem acredita, deixa o like aí, comenta o que você concordou, o que você discordou também. Segue lá no Insta, @CapriCRVG, divulga esse vídeo pro máximo de vascaínos que você conhecer aí. Tamo junto e nunca se esqueça, já falei isso, né? O Vasco é pra quem acredita, nós estamos junto, garoto. Tchau!